só é realizado aquilo que é medido. Existe uma ferramenta nossa para desenvolver uma cultura do setor. Você pode pensar em logística, manutenção, operação, ou numa área A ou B, e aplicar esta ferramenta para desenvolver os comportamentos e a cultura local. Não é necessário pensarmos na empresa como um todo. Existe o software de gestão de comportamento, que é o PSCweb, e nós podemos integrar todas essas soluções com a OSAS. Então, existe N caminhos para tratarmos essas barreiras e os problemas de performance. Com o BBS, a psicologia comportamental e a cognitiva podem se unir. E com isso, juntos às técnicas de Deming para melhoria contínua, promover a melhoria contínua do comportamento. Agora, eu queria dizer a vocês o seguinte: não é tudo que se chama segurança comportamental que é BBS e que possui estes elementos. Vou apresentar agora com vocês alguns aspectos do BBS e o uso através de um case de implantação numa indústria química. Tem uma pergunta aqui da Renata. Você acha interessante ter premiações para reconhecer os funcionários que têm comportamento seguro? Ou esse não é o caminho? Renata, este é parte do caminho, é importantíssimo. Hoje o funcionário trabalha 10 anos e trabalha bem, sem ter um muito obrigado ou alguém dizendo como é que está a qualidade da performance dele. Um erro que ele faz, ele é crucificado, ou é demitido, ou é tratado como se fosse um incompetente. Esse tipo de organização, de você não dar uma avaliação de desempenho adequada às pessoas numa base diária, frequente, tende a levar os funcionários a não ter prazer e alegria no trabalho e, quando possível, muda de empresa por um salário maior, tentando encontrar um ambiente melhor para viver. Nesse sentido, é necessário criarmos um ambiente positivo, onde o reconhecimento é um dos seus elementos. Estou à disposição para esclarecer mais sobre como criar esse ambiente positivo. Como eu já expliquei, o foco nosso é aumentar os acertos, aumentar o controle no processo. Como é que nós conseguimos isso? Todo o trabalho nesse processo é confidencial, não colocamos os nomes das pessoas. O foco é no positivo. A pessoa que acerta ganha um tapinha nas costas. E quem tem dificuldade de realizar o comportamento correto recebe apoio para a realização. Não há atos disciplinares. Eu não quero desenvolver o medo, pelo contrário, eu quero desenvolver a coragem e a participação. As pessoas querem fazer segurança, ao invés de terem que fazer. Frequente, o feedback, e curto e simples. Importantíssimo, a nossa proporção é de 10% de treinamento, 20% de coaching e 70% de atuação no local de trabalho, que é onde a verdade acontece. Com este ambiente, o comportamento aumenta em seguida. Por efeito, temos mais segurança. Lá na frente, depois de termos mais segurança, nós alcançamos o zero. O Newton fez uma colocação: eu já trabalhei com recompensa e com reconhecimento. O mais eficaz tem sido o reconhecimento autêntico. Newton, você está correto. Nós somos brasileiros, somos sentimentais, esse lado humano para nós é muito importante. O que realmente funciona é o olho no olho e dizer: eu apreciei o que você fez. E cumprimenta a pessoa numa forma que você genuinamente demonstra que ela tem valor. O que nós fazemos é criar um ambiente de celebração para utilizar o efeito memória, de forma que as pessoas lembrem-se desse reconhecimento e se sintam estimuladas a realizar mais comportamentos que levem a mais reconhecimentos. Então, isso já é uma técnica bastante pesquisada e consolidada, e nós detemos essa metodologia de aplicação aqui no Brasil. Esse case
Foi feito numa indústria química, produção de não tecidos, com várias plantas no mundo todo. O piloto é no site do Rio Grande do Sul, em Gravataí, com 250 funcionários. Já implantaram outro programa comportamental baseado em identificar atos inseguros, que gerou muito problema, aumentou acidentes, separou produção e liderança, realmente gerou um transtorno muito grande. O objetivo deles era desenvolver uma cultura de segurança que sustentasse a redução de acidentes desejados. O provedor escolhido foi a nossa empresa, baseado nas nossas características de atuação. Um primeiro aspecto é o modelo tecnológico que nós dispomos. Nós estamos usando a 4ª geração em tecnologia comportamental. Isso permite estar atualizado com o que há de mais moderno. Pesquisa de clima baseada no web. Antes de implantar, nós explicamos. A gente não obriga, a gente não diz que as pessoas têm que. Nós realizamos a fase de buy-in, que é a compra. As pessoas, para nos seguirem, têm que comprar, têm que acreditar, têm que entender. E nós personalizamos o projeto ao cliente. A cultura de uma usina, a cultura de uma manufatura ou de uma transmissora de energia são distintas, têm que ser respeitadas e não é balela. Nós temos que adaptar o processo ao cliente, a vocês. Isso só pode ser feito por especialistas. Quem não tem experiência, resolve fazer isso, seja em projetos internos ou externos. A princípio pode melhorar, mas depois o processo perde sustentabilidade por não ter todos os elementos necessários. E você fazer uma segunda implantação é bastante difícil por causa da falta de credibilidade que a iniciativa obtém junto com a liderança e os funcionários. Nós temos um compromisso ético com o sucesso. Nós estamos encerrando um contrato numa empresa concessionária de energia aqui em São Paulo. Vamos iniciar o segundo, mas independente do número de visitas programadas, estamos realizando mais visitas porque é a necessidade do cliente. Depois vem a questão comercial. Em primeiro lugar, vem o compromisso com o nosso cliente interno. A nossa experiência é internacional, formado pelos maiores especialistas mundiais em gestão de comportamento. O processo de BBS, todo o material nosso é adequado a vocês para que o seu funcionário entenda a linguagem do comportamento. Transferimos 100% do know-how a vocês, aos clientes, para que não dependam de uma empresa de consultoria. Esse é o nosso compromisso ético. O desejo desse cliente, neste case, era caminhar independente da consultoria, isso por uma questão econômica e também porque um consultor dentro da empresa geralmente dá muito trabalho. Eles queriam aprender a fazer e quando precisasse de um mentoring ou um coaching, nós estivéssemos à disposição. E é o que nós fazemos. Focamos no desenvolvimento dos líderes, no desenvolvimento do ser humano. Foco no positivo, porque uma cultura punitiva se torna uma cultura de apoio, uma cultura de alta performance, onde todos ganhassem. Métricas efetivas de gestão e ferramentas práticas para a melhoria do comportamento. Um grande diferencial nosso, de vários concorrentes internacionais e mesmo nacionais, é isso. A diversidade e efetividade de ferramentas que desenvolvemos nestes 20 anos de trabalho. Ok. O José Luiz está respondendo as perguntas que são feitas. Algumas eu vou transmitindo a vocês. São duas fases de implantação. Fase 1, fase de projeto. Fase 2, fase de gestão. Desde o início, nós colocamos as variáveis sigilo, positivo, curto simples, frequente, como elementos do projeto, como elementos de alteração do ambiente. E quem assina isso é o diretor. Em outras palavras, toda essa metodologia, tudo que nós utilizamos, o primeiro passo é o de acordo da diretoria. E o cumpra-se para todos os níveis inferiores. É uma implantação de cima para baixo e de baixo para cima. Por quê?
Quem faz parte dessa equipe guia são os funcionários operacionais, os melhores, os líderes não formais e os principais líderes da média gerência. Nós temos aqui, então, 4 etapas quatro fases para a implantação. Fase 1 é a fase de avaliação, é a fase de buy-in, é a fase de coaching, que nós preparamos todo o ambiente para receber, gerando o desejo de implantar e receber a tecnologia. A fase 2 é a fase de planejamento, em que a empresa se torna dona do processo, em que os funcionários operacionais se tornam donos. Fase 3, nós capacitamos toda a empresa baseada no planejamento da fase 2. Por fim, a fase 4, as visitas nossas de coaching. Entre a fase 3 e a fase 4, inicia-se o processo de observação, num período que pode ser de 2 a 6 meses, dependendo da abrangência da implantação. Perguntas? Vamos conversar sobre a fase 1. Nós realizamos entrevistas individuais. Nós realizamos entrevista individual com cada líder, entrevistas em grupo com os funcionários operacionais e contratados. E nós realizamos um workshop com um grupo focal, com o DNA da cultura da organização. E eles classificam qual o nível da cultura deles. Não é a consultoria. E esse cliente classificou no nível 2. O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que as pessoas têm dificuldade para ir no treinamento. Há oportunidades para aumento de competência. Ele quis dizer que a comunicação em segurança ela não é tão efetiva porque ela prevalece a comunicação depois que ocorreu um acidente. A pressão é maior por produção. Quem faz segurança é o técnico de segurança e o supervisor imediato. O procedimento e as regras são para que o chefe pegue o funcionário, não é para ajudar na operação. E as pessoas não estão acreditando que a análise de acidentes tem gerado aprendizado para evitar a ocorrência deles. Adriano, os níveis de cultura são baseados na curva de Bradley. A curva de Bradley, ela envolve o nível dependente, independente e interdependente. Esse modelo de maturidade ele caminha em paralelo com a curva de Bradley, não depende dela, mas elas se conversam. Por quê? Eu vou fazer um desenho aqui para você. O nível 1 a 2 é dependente. 3, independente. E o 4 e o 5 são interdependentes. Então, essas curvas se sobrepõem. O aspecto que esse modelo de maturidade ele está totalmente estruturado para que você desenvolva a cultura da sua organização a partir do momento que você identifique em qual nível você está. Enquanto que a curva de Bradley, ela não tem esse nível de detalhamento. Foi claro? Eu estou à disposição, Adriano, para conversar com você muito sobre isso. Nós estamos trabalhando com esse modelo de maturidade desde 2002 aqui no Brasil. E já implantamos diversas organizações. A Renata fez uma pergunta sobre gerar valor com feedback negativo. Quando tem um comportamento inseguro, não devo fazer abordagem, já que não gera valor esse feedback negativo? Mas como lidar com essa situação? Renata, a tua pergunta é fantástica, muito boa. É o seguinte, foco positivo não significa dizer que a pessoa está fazendo errado. Se a pessoa está fazendo algo certo, você diz, olha, eu queria com você. Renata, eu queria dizer o seguinte, que eu gostei muito da sua pergunta. Isso mostrou que você está refletindo, engajada na participação deste evento. Você recebeu agora um feedback positivo sobre um comportamento seu. O fato é que as pessoas não recebem feedback
positivo nem negativo. E quando recebe um feedback negativo, esse feedback mata o coração delas, porque não tem respeito. Existe um outro aspecto. Existem culturas em que as pessoas não só falam do que a pessoa faz errado. Então nós temos um problema nitidamente de proporção entre feedback positivo e feedback negativo. Eu preciso do feedback negativo de vocês, que é a crítica, para poder melhorar o meu treinamento. Mas se todos vocês que estão participando só criticarem ele, eu vou estar achando que o que eu estou fazendo não tem valor. E a tendência é eu não fazer mais. Para que eu continue fazendo, é importante que quem está realizando o comportamento que está sendo observado receba 4 vezes mais feedbacks positivos do que negativos. Então, o que nós propomos a vocês é uma proporção de 4 para 1. 4 reconhecimentos, 4 elogios, 4, muito bem, você está no caminho, gostei de você estar usando óculos, para uma crítica. Aí você faz com que as pessoas aumentem a frequência de comportamento seguro. Foi claro, Renato? Se não, fique à vontade de me questionar. O Newton coloca o seguinte: foi abordado um pouco sobre a atitude, que para mim, só um minutinho, cadê o Newton aqui? Foi abordado pouco sobre a atitude, que para mim é a maior fonte do comportamento. Muitas pessoas trabalham no comportamento, mas o modelo mental ainda está na atitude. Como vocês trabalham nisso? Essa é uma explicação tanto quanto longa, mas a partir do momento que a pessoa realiza o comportamento, mesmo que ela não goste, para evitar dissonância cognitiva, ela vai passar a gostar. Então, o primeiro ano de implantação do BBS, nós trabalhamos a atitude de forma indireta. Primeiro a gente foca em comportamento, no externo. Eu preciso salvar a vida dela hoje. Se a gente ficar focando só na atitude, lá na frente talvez consigamos salvar. Então, primeiro, a implantação comportamental. Em segundo, nós temos modelos de trabalho para se trabalhar no aspecto cognitivo, no aspecto de sentir, para alcançarmos a melhoria da atitude dela. Mas aí é o seguinte: comportamento primeiro, atitude depois. Toda abordagem nossa alcança a atitude, mas no início o foco é no que ela faz, e o que precisa ser feito hoje para o zero acidente. O Márcio fez uma pergunta: a empresa contratante, onde a empresa que trabalha, que é uma prestadora de serviço, está tentando implantar a interdependência, mas na minha visão ainda não conseguiram atingir nem 50% da fase de independência. Márcio, brilhante a tua observação. Eu vou mostrar algo aqui essencial. Pessoal, essa empresa 2, essa empresa nível 2, isso quer dizer que ela é dependente. Isso significa que os funcionários fazem segurança quando recebem um estímulo do chefe dela, ou esperam o chefe fazer. Nesse sentido, se ela está no 2, eu tenho que identificar os requisitos para o nível 3 e implantar uma gestão de objetivos organizacional para levar a empresa do 2 para o 3. Eu jamais vou poder pular, e vou conseguir pular, do nível 2 para o 4 ou para o 5. Toda vez que se tenta isso, perdem-se de 3 a 5 anos de investimento da organização. Fique atento a esses detalhes. A Renata fez uma pergunta: é 4 positivo para 1 feedback negativo? Exatamente. De onde saiu isso? Das pesquisas científicas feitas com estímulos nas pessoas. Existem estudos na Europa e nos Estados Unidos mostrando a proporção e a frequência de feedback. E são teses de doutorado e de mestrado de cientistas no exterior. Ok, vamos em frente? Aqui você tem o resultado dos workshops das pesquisas de clima. Essa empresa, vocês podem ver que a média é nível 2 de maturidade.
Mas, olha, envolvimento em segurança, pressão por segurança e comunicação segurança são os elementos mais fracos. O que essa empresa passou a fazer foi priorizar o desenvolvimento do engajamento dos funcionários, da pressão por segurança, porque a pressão de produção era enorme e não existia pressão por segurança, e melhorar a comunicação de segurança, principalmente na troca de turnos. E nós temos aqui gráficos de benchmarking de clima de segurança com empresas campeãs aqui no Brasil, e nós temos aqui gráficos internos de favorabilidade. Esses dados vão ser comparados futuramente para avaliar a melhoria do ponto de vista cultural, além de servir de base hoje para planejarmos a implantação do BBS e desenvolvimento organizacional. Veja só, vou voltar o gráfico aqui. Isso que eu vou colocar para vocês é algo como se fosse obrigatório. Uma cultura forte tem que ter uma alta performance de segurança. Se o número de acidentes continua alto, isso significa que não houve desenvolvimento da cultura, gente. Esse é um aspecto importante. Melhoria de comportamento, mas que permanece, significa melhoria de cultura. Melhoria de resultados decorre também com a melhoria da cultura. Nesse sentido, se nós saímos do nível 2, vamos para o 3, a performance, os resultados têm que estar melhores. Muito bem, Márcio, seus princípios estão corretíssimos. Newton, se você puder, eu gostaria de conversar um pouco mais contigo sobre esses aspectos atitudinais que você está colocando após o webinar. Estou à sua disposição. E de quem quiser participar também. Ok. Nós decidimos também se vamos fazer uma implantação global ou vamos trabalhar no piloto. E já iniciamos também um processo de comunicação intenso para o projeto. Alguns aspectos que nós trabalhamos nessa fase 1 nós identificamos os líderes da organização e os convidamos a participar do time de projeto. Nós já realizamos um coaching da liderança desde o dia 1. Montamos um time com os melhores funcionários da empresa, para que eles digam como o projeto vai ser implantado, para que tenha sucesso. E nós vamos formar também multiplicadores, para que a empresa não dependa da NN para treinamentos e desenvolvimentos internos. Então, isso são alguns aspectos importantes da nossa estratégia e é por isso que fomos escolhidos. Vocês perguntaram para mim quais são os fatores de sucesso. Eles estão aqui. O primeiro é liderança. E o supervisor só faz o que é importante para o gerente só faz o que é importante para o diretor. O meu trabalho é garantir isso junto ao diretor. Um processo de observação que realmente promova a melhoria. E uma equipe de gestão, de projeto e de gestão competentes. Esses 3 fatores são os fatores essenciais para o sucesso do BBS. A Renata pediu para que eu voltasse ao slide anterior. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Qual que é a pergunta, Renata? Por favor. Bem, o Hernani fez uma colocação muito interessante. O comprometimento gerencial nas empresas é muito fraco e sem responsabilidade. Qual tipo de motivação deve ser aplicado ao pessoal do nível gerencial? Hernani, eu posso afirmar a você 2 motivadores. 3. Primeiro é o seguinte, está dando certo,
em todas as outras empresas que implantamos. E eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Segundo, se não acredita, pode visitar os nossos clientes. Terceiro, quando o diretor quer, o gerente corre para atender. E para facilitar, a gente coloca na participação de resultados dos gerentes uma medição vinculada ao sucesso do projeto. Não precisa de muito mais que isso. Eu não entendi a pergunta da Renata, vamos lá. Como podemos liderar pela segurança convencendo a direção? É uma boa pergunta. Eu vou fazer algumas declarações. Primeiro, uma empresa que tem acidentes, ela tem problema de qualidade. Uma empresa que tem acidentes, ela é ineficiente. Uma empresa que tem acidentes tem problema de gestão na operação. Um funcionário que não segue uma regra de segurança, ele não segue uma regra produtiva e não segue uma regra de qualidade. Via de regra, o mundo tem encontrado de 30% a 50% dos acidentes são violações de procedimentos e regras. E várias vezes apoiados pela própria liderança. Num ambiente como esse, a empresa jamais vai atingir alta performance ou um nível de competitividade que permita a sobrevivência delas. Liderar para a segurança, hoje, para os líderes modernos e os líderes que nós educamos, significa ir para o campo, ir para a operação e entender que quando há um problema de segurança, na verdade, existem fatores organizacionais que estão levando aquilo. E é dever e obrigação dele não punir a pessoa, pelo contrário, identificar esses fatores e tratá-los. O comportamento da operação, ele é produto do comportamento dos líderes e dos recursos disponíveis ao redor deles. Liderar com segurança significa aumentar a competitividade da empresa através de um maior controle do processo, uma menor variação. Significa você ser competitivo e garantir a sobrevivência da tua empresa nos próximos 50 anos. Essa não é a visão só de Carlos Macera, mas é de CEOs das 50 maiores corporações mundiais. É uma declaração deles, é uma visão comum, e é por isso que as maiores empresas do planeta colocaram a diretriz de se implantar o Behavior Based Safety em toda a corporação. E é por isso que foi feito esse piloto nessa corporação, que também é mundial. Não sei se eu fui claro, fiz o meu melhor, acredito 100% em tudo que eu coloquei a vocês. A competitividade hoje, ela não é obtida mais pela abordagem tradicional, porque todos têm acesso ao TPM, todos têm acesso ao Six Sigma, todos usam os mesmos sistemas de gestão e o maquinário é igual. O que muda são as pessoas. Não, porque o ser humano se comporta igual, independente de onde ele esteja. O que muda é o como gerenciamos as nossas pessoas. E no século XXI, essa tecnologia que está fazendo a diferença. Porque nós temos pessoas da geração Y misturadas com pessoas da geração Z e X. Com esse multifacetamento cultural, como é que um líder consegue alinhar todo um time? Se ele não tiver um ferramental específico para gerenciar comportamento. Quando a gente fala em liderar com segurança, significa produzir, sem custar o dedo de ninguém, ou a vida ou a saúde de ninguém. Isso é possível de ser obtido. Há know-how para isso. Só para vocês terem uma ideia, nessa empresa, isso que eu coloquei para vocês, eu coloquei para eles. 76% dos comportamentos eram fáceis e tão simples quanto colocar um óculos de segurança nos olhos. Ou um capacete.
e eles podem ser obtidos em uma semana. Não precisa de dinheiro. 19% dos acidentes estavam vinculados ao comportamento dos chefes. Só 5% requeriria investimentos em dinheiro, demoraria alguns meses. 76 mais 19 dá 95% dos comportamentos dos acidentes são fáceis de serem obtidos. E é por isso que os índices de redução que nós temos são altos, pela precisão da abordagem que nós estamos oferecendo. Bem, eu posso colocar algumas coisas para vocês. Fase 2 é a fase em que aquele time de líderes ele recebe o treinamento e ele planeja os processos de observação, os processos de reconhecimento, de incentivo, os processos de treinamento, de análise de acidentes, análise comportamental de acidentes, quer dizer, todos os processos de apoio. Aqui eles ganham alto nível de, como é que eu vou usar, de motivação, porque eles estão construindo a melhoria do ambiente, a melhoria da empresa deles. Não é a empresa de consultoria. O nosso trabalho é de facilitar, baseado numa metodologia própria já definida para isso. Aqui vocês podem ter acesso aos diversos elementos do BBS. E é aqui que nós amarramos o comportamento do líder, visível e positivo, a melhoria da comunicação, a definição dos comportamentos que vão para os formulários e na avaliação de desempenho. Aí sim o programa de observação, análise de dados e um sistema e um software que ajude isso. Intervenções comportamentais utilizando ferramentas efetivas, incentivo, indicadores, análise de efetividade e integração com a OSAS, o que é opcional. Isso é BBS. O que é vendido no mercado, que é muito comum, é o elemento 4, que é o programa de observar e dar feedback, que não necessariamente é positivo e ele tem suas bases na ciência. E nós podemos oferecer essa tradução para vocês. Porque essa nossa metodologia funciona em qualquer região do Brasil, em qualquer país, em qualquer língua, em qualquer cultura organizacional. Porque ela é centrada no comportamento humano. O próprio cliente determinou o logo deles, é o Viva Mais, Viva Positivamente. O foco deles não foi no acidente, mas foi que as pessoas vão trabalhar. Por quê? Para obter uma vida melhor. Determinaram uma missão para esse time focada no ser humano, focada no compromisso, no cuidar um do outro, no senso de propriedade, no trabalho em equipe, focada no processo. Determinaram diretrizes de trabalho específico para eles, o que era necessário. Eles viam que as reuniões, por exemplo, estavam impedidas de ir para a operação. Então eles determinaram que a primeira hora de trabalho era na operação, antes de você ligar o computador. Olha aqui. Do diretor ao supervisor, eles chegam e vão direto para a operação. E as outras duas complementam. Se algo não pode ser feito com segurança, então não é feito. E nessa primeira hora, isso já é reforçado. E o gestor da área e o time é quem gerencia segurança, não mais os técnicos de segurança. E eles se tornaram consultores. Quem disse que era para fazer isso não foi a empresa de consultoria. Foi a própria empresa, o time de projeto cujos líderes estão lá. E quem determina uma cultura é a liderança. Eles determinaram os poucos comportamentos que levam aos acidentes, no caso 5 comportamentos são responsáveis por 80% dos acidentes, construíram um formulário de observação, tiraram fotos e comunicaram instruíram toda a população que era cada comportamento. E quem está nessa foto são os líderes.
Eles foram os modelos para orientar ao comportamento seguro. Formamos observadores em cursos de 4 horas e multiplicadores em cursos de 5 dias. Formamos os líderes em treinamento de 1 dia, para que eles dessem uma melhor observação, feedback de forma adequada e realizassem o coaching de forma construtiva. Determinamos os comportamentos dos líderes e colocamos na métrica os indicadores positivos. E isso aqui dá o que a gente chama de índice de liderança em segurança. Esse é o indicador para saber se a liderança está realmente alinhada ou não. E esse indicador também entra na avaliação de desempenho. E por fim, nós temos os gráficos, os relatórios, as avaliações de performance semanais e mensais de áreas e setores e do site como um todo. Nós temos o plano de incentivos. Quando as pessoas, uma cuida da outra, elas ganham um reconhecimento. Isso aqui tem um aspecto cultural importante. Eles tinham dificuldade de uma pessoa chegar na outra, por timidez, por medo e pela própria cultura do Rio Grande do Sul. Nós implantamos o cartão Muito Obrigado, para quem ser bem implantado. Quando alguém faz algo bom, essa outra pessoa que recebeu algo bom emite o cartão e entrega para a pessoa. Na primeira implantação que nós fizemos, os cartões não estavam voltando para o setor para a gente saber como é que estava o índice de um auxiliar o outro. Aí nós fomos descobrir, isso nós ouvimos de gerente, de produção e de supervisor, que eles estavam levando o cartão para casa, porque em 10 anos de trabalho, por exemplo, nunca tinha recebido um muito obrigado. Nós fizemos uma segunda implantação, em que tinha 2 vias. Aí isso foi para a UNA e controlamos esse dado como um indicador, quanto mais, melhor. O fato é que essa ferramenta comportamental, bem implantada, ela permitiu o desenvolvimento de uma cultura e do clima organizacional mais sadio. Nós treinamos toda a população e realizamos as visitas de sustentabilidade. Então, a estrutura dessa implantação, ela considera o quê? 4 etapas, 4 fases, para que esse projeto possa durar anos na empresa e não acabar em 1 ano e meio como qualquer programa que existe. Bem, eu queria dizer para vocês que o sistema implantado gera gráficos. Nessa empresa aqui, vocês podem ver, é a mesma empresa, o mesmo case. O comportamento seguro está melhorando continuamente. Começou no primeiro mês com 82%, 93%, 95%, 96%, 97%. Aqui você tem o gráfico gerado desde o início até agosto de 2012. Vocês têm que 2, 3 anos. Há variações, sim, por causa da homeostase. A percepção varia e o comportamento acompanha essa variação. E vocês têm aqui o aumento do número de feedbacks recebidos pela população. Vocês têm aqui a variação do recebimento de feedbacks. O importante é a reação. Eles estão sempre procurando aumentar. A meta agora é uma taxa de contato igual a 2. Dobrar o número de feedbacks recebidos. Aqui vocês têm nesse gráfico que eu estou apresentando agora a evolução do número de observações. E vocês têm agora o evolutivo dos acidentes. Olha só. Em 6 meses de implantação, eles tiveram 80% de redução dos acidentes. Em 3 anos, eles tiveram 90% de redução dos acidentes. Eles melhoraram a liderança e segurança,
Eles estão colocando essa nossa metodologia na escola da liderança para que a gente ensine os líderes deles a gerenciarem pessoas. Nós estamos colocando para o ano que vem na gestão da qualidade também, disseminando isso para as outras empresas. E o próximo passo agora é levar para as outras fábricas do planeta dentro desse grupo. Bem, essas reduções não foram só incidentes, foram os recordables, primeiros socorros, diversos aspectos ou dimensões da segurança. Relatos de incidentes aumentou, sem afastamento, com afastamento, e permanece com eles o objetivo do Viva Mais. Nós temos outros cases, esse aqui é do setor de energia, aumento de aderência a procedimentos, aumento de comportamento seguro e o efeito deles da redução dos acidentes de forma contínua. Esse aqui é Rio Grande Energia, metade do estado do Rio Grande do Sul, cliente nosso de 2005, ainda hoje uma referência nacional. A Electro hoje é prêmio nacional do setor elétrico, com projetos nossos, prêmio nacional do SESI também. Bem, como vocês puderam ter nesta uma hora algumas visões, algumas opções para se fazer segurança, para se fazer qualidade, para melhorar a performance das organizações e dos nossos times. Eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que queiram. Qual o turnover da empresa? Olha, hoje o Newton fez uma pergunta, qual o turnover desse case? Olha, ele está na faixa normal de 7% a 9%. Há períodos que houve 5%, mas eles tiveram uma troca grande de funcionários no segundo para o terceiro ano. Inclusive agora, eles estão com um efetivo duplicado porque eles estão em obras construindo, ampliando a fábrica. E detalhe, zero acidente lá com eles. Eu estive com eles um mês atrás. A empresa tem 500 funcionários fixos. A Renata está com pergunta. Devemos estabelecer meta de observação do comportamento seguro? Pode ser baseado no número que tem de comportamento seguro? Não. Existe uma metodologia própria, Renata, para se estabelecer com sucesso o número de observações. Eu não consigo passar verbalmente, que envolve algumas tabelas que foram desenvolvidas. Eu vou te falar o seguinte, Renata. O segredo principal é que os observadores saiam para encontrar comportamento seguro. Eles não devem sair para encontrar comportamento de risco. Nós não precisamos de policiais. Nós precisamos de pessoas que se importem, que nos apoiem a trabalhar de forma segura. Então, a orientação principal é: saiam para encontrar comportamentos seguros, reconheçam o comportamento seguro e, quando forem dar o feedback, não vão ter a perfeição muitas vezes. Fale sobre 2 ou 3 comportamentos seguros e só sobre um comportamento de risco. Mas a desculpa de líderes e observadores da operação é: vão para a operação procurar comportamentos seguros. Só. É claro que vocês vão encontrar de risco. Registra, conversa, melhora. Newton, obrigado pelo seu feedback. Eu agradeço muito. A meta de observação deve ser por área, por setor e global da empresa. Sempre é importante termos metas para poder avaliar a evolução da observação.
O Newton pediu para eu colocar a prancha dos contatos. Sim. Pode explicar melhor o que é isso? Renato, obrigado pelo feedback. Muito obrigado mesmo. Com esse seu incentivo, Renato, eu vou querer fazer mais webinars. Newton, não entendi. O que é a prancha dos contatos? Caio, eu que agradeço o teu feedback. Muito obrigado mesmo. Sucesso para você. Se precisar trocar alguma ideia, qualquer aspecto técnico, comercial, fique à vontade de manter contato comigo, tá bom? E com o José Luiz. Eu vou estar liberando o áudio de vocês. Se quiserem fazer perguntas diretamente pelo áudio, fique à vontade. Isso. Na segunda etapa. A segunda é a aproximação que a gente aprendeu para a gente dar conta de fazer o requisito 1, tá? Mas eu acho que não deve jogar fora isso de mesmo que ele jogue fora, que as pessoas se sintam incluídas, né? Vamos começar assim. Mas eu vou seguir a sua orientação do seu 2, o 8, eu vou rascunhar o passo. Fábio, sua mão estava levantada, você tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. Renata, obrigado. Tudo de bom para você, uma boa tarde. Erivaldo. Arlisa. Fábio, Hernani, Márcio, Marcos, Marta, Newton e Vera. Estou à disposição. Obrigado, Fábio. Fique à vontade. A fase de buy-in, eu vou escrever aqui para vocês, buy-in é essencial, pode ser obtido numa apresentação ou pode demorar uns 2, 3 meses para criação. Ela é essencial e ela pode ser planejada para se alcançar o sucesso. Milton, boa sorte na tua próxima reunião. Muito obrigado pela presença. Que é o valor que a gente ajuda na coletiva, entendeu? Esse valor de venda, a gente pode usar aquela referência da planilha da DIS para calcular nossa meta? Márcio, realmente acelerar o processo da independência para a interdependência requer uma estrutura muito boa e um ambiente bastante facilitador para isso. Você gerenciar pessoas em que elas têm uma grande autonomia e trabalham em equipe, ser um time autogerenciados, requer uma construção sólida. É importante identificar que empresas conseguiram implantar times autogerenciados com sucesso e estudar esse case de forma a poder utilizar na sua empresa. Via de regra, um tempo médio é de 1 ano e meio em cada nível de maturidade, para que você possa ter uma ideia. Trabalhando ativamente em cada canal de maturidade em cima dos seus mapeamentos. Obrigado, Nilton. Sucesso. Isso parece que se acontece que o nível seguinte,
O Marco, as pessoas ainda não estão conscientes se algo não pode ser feito com total segurança, não faça, porque essa ainda não é uma diretriz para o gestor. Eu fico surpreso de empresas mundiais, quando eu falo mundial, empresas com recursos, em que a segurança é importante e há uma grande permissividade do chefe imediato para cumprir as metas e estimulando as pessoas a ultrapassarem os limites delas, os limites da máquina. Na verdade, eu vejo, infelizmente, a venda do ser humano para se ter mais produtos entregues no mercado. O que eu quero dizer também com isso é que é possível minimizar, alterar esse estado de coisas. Um aspecto que eu queria que você soubesse é o seguinte: só é feito o que é medido, Márcio. Onde está a métrica que mostra a aderência a essa diretriz número 2 da sua empresa? Pensa nisso. Então, nós vamos ter que avaliar aqui, mas na hora que der essa métrica para gerar, a gente pode decidir se for bem ou não. Tá bom, beleza. Outra coisa, não sei se você vai saber responder isso, porque a gente não está fazendo alguma orientação. Essa mesma metodologia, aproveitando para responder, nós implantamos na Singenta, na SMC, trabalho bastante no setor de agrobusiness. E nós temos um produto de aumento da percepção na divisão grãos da Monsanto. Se você precisar, nós podemos fornecer os contatos e as referências. Márcio, nitidamente você tem essa questão de pressão sobre o funcionário, é porque aí há uma divisão entre nós e eles, nós gestores e eles operadores, e aí você tem um conflito, uma divisão de forças. Isso é extremamente danoso para a segurança, isso é extremamente danoso para a credibilidade da liderança e a confiança. Isso pode ser resolvido, tratado. Já houve situações mais difíceis que encontramos. É claro que é necessário o engajamento da diretoria nesse aspecto. Resultado que eles têm técnicos segurança Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Estamos à disposição para qualquer dúvida técnica. Entendi. Qualquer dúvida técnica que vocês queiram. Márcio, você realmente tem que estar ciente do ambiente em que está. Mas mesmo assim você pode começar a construir o buy-in. O quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Existem estratégias de sensibilização, palestras, visitas de benchmark que podem ser proporcionadas e distribuição de alguns textos específicos que possam estimular a reflexão e eles saberem, e principalmente o diretor saber que existe um outro mundo, uma outra forma de se fazer as coisas. Nós podemos lhe dar algumas referências referentes com relação a isso. Obrigado, Márcio. Sucesso a você. Um abraço a todos. Muito obrigado. Nós estamos encerrando agora o nosso webinar de dezembro.